Bom, senhores, exercício 2 agora, ainda na página 637 da aula 3. Vamos lá? Seguinte, o exercício 2 fala assim. Dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam encontrarem-se no meio do caminho. Olha lá, falou de encontro, certo ou não? Pedro fica parado no local marcado, aguardando a chegada do amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante de 9 metros por segundo. No mesmo instante, Pedro começa a se mover com uma aceleração também constante, só que agora aceleração, de 0,3 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco em metros é igual a... Meninos, vamos por partes então. São dois corpos, são dois movimentos diferentes, né? Você viu que citou aí velocidade constante para um deles, então é movimento uniforme. E citou a aceleração constante para o outro, que então é movimento uniformemente variado. Vamos analisar cada um por partes? Olha só. Primeiro, eu vou ter Pedro parado numa posição, ele não fala a posição da trajetória. Quando ele não fala, senhores, se é a primeira posição, chama de 0. Eu quero chamar de 5. Pode? Pode. Quer chamar de menos 5? Pode. Quer chamar de 1,73? Você pode. Mas, senhores, 0. Fica mais fácil, certo ou não? Chama de qualquer posição, tá? E o Francisco vem ali, ó. Quando o Francisco passa pelo Pedro, o Pedro vai acelerar para tentar alcançar o Francisco. Certo ou não? Essa é a ideia do exercício. Então vamos analisar, ó. Ali estavam Pedro e Francisco na posição inicial, onde a gente começa a medir o tempo, estudar o movimento, né? No momento que Francisco passa pelo Pedro naquela posição, é a hora que o Pedro acelera atrás dele para tentar alcançá-lo, ok? E olha só, o S ali, a posição onde eles se encontram, é o que o cara está pedindo. Qual é a posição? Quantos metros ele andou a partir do 0 até chegar nesse S? Quantos metros ele andou até encontrar o Francisco, né? Encontrar o seu amigo? Então, meninos, primeira coisa, ó. Pedro até alcançar Francisco. Olha essa palavrinha. O alcançar não significa o Pedro encontrar o Francisco? Se é encontro, a posição final do Pedro e a posição final do Francisco precisam ser o quê? Iguais. Isso já é fato. Falou de encontro, as posições finais deles precisam ser iguais para nós. Fechou? Olha o primeiro movimento que ele cita do Francisco. Vamos lá no texto, ó. Tô indo lá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sétima linha. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, olha lá em cima no slide lá. Francisco, o movimento é uniforme. Então, se eu for montar a equação dele, que é a equação que eu vou trabalhar com ele? Equação do sorvete, certo? E a velocidade ele garante que vale 9 metros por segundo. Então, para o Francisco, ó, vamos baixar lá, equação do sorvete. Equação do primeiro grau. O movimento é uniforme, certo? Qual que é a posição inicial do Francisco? Quando a gente começou a marcar o tempo para eles se encontrarem novamente, é quando o Francisco passou pelo Pedro, não é? Lá na posição 0. Então, a posição inicial dele, ó, é esse 0 aqui, ó. E a velocidade do Francisco? A velocidade do Francisco, o texto deu, falou que vale 9 metros por segundo e é constante, né? Por isso que nós estamos na equação do sorvete. Então, joga o 9 lá. Portanto, fica 9t mais 0. A gente chega que a equação do Francisco é S igual a 9 vezes t. Para cada instante que eu jogo ali, eu descubro um valor da posição que Francisco vai se encontrar. Beleza ou não? Segundo, vamos estudar o Pedro agora. Então, vamos lá. Pedro começa a se mover. Olha o que isso indica para nós, que a velocidade inicial dele vale quanto do Pedro? 0. Então perceba que o Pedro é move, ele vai ter uma velocidade inicial e a velocidade dele vai variar, certo? E a velocidade inicial do Pedro vale 0. Também fala que tem uma aceleração constante, e isso já garante para nós que o movimento do Pedro lá em cima é um movimento uniformemente variado, é um move. E ele dá aceleração, que vale 0,3 metros por segundo ao quadrado. Então nós sabemos que a equação do espaço que nós vamos usar para o Pedro é o super sorvetão. No caso ali, o S0 seria a posição inicial do Pedro. O Pedro estava paradinho, ó, lá no 0 esperando, né? Então vamos montar essa equação aí com os dados, ó. O S0, a posição inicial dele é o 0. A velocidade inicial dele, como ele estava parado, também vale 0. A única grandeza que não vale 0 aqui para nós, graças a Deus, né? É a aceleração, que vale 0,3.
Portanto, vai ficar 0 mais 0 vezes t. Qualquer que seja o t ali que você coloque, multiplicado por 0, vai dar 0 aquele termo também. Mais 0,3 sobre 2, que é 0,15 t quadrado. Então a equação do Pedro ficou simples, ó. É o 0,15 vezes t ao quadrado. Espera lá, os dois não querem se encontrar? Então eu preciso fazer a igualdade das equações, ou seja, o S do Pedro é igual ao S do Francisco, está lá em cima, ó. Então vai ficar o 0,15 vezes t quadrado, que é do Pedro, é igual a 9 vezes t, que é o do Francisco. Olha no lado esquerdo aí o t quadrado. T ao quadrado não seria t vezes t? Eu não posso pegar um desses t e cortar com o t que está lá do outro lado, no 9t? Então corta, ó. 1t, corta com t, sobrou o t do lado esquerdo ainda, né? Então ficou 0,15t igual a 9. O 0,15 que está multiplicando passa dividindo. E 9 dividido por 0,15, a gente descobre que o instante de encontro vale 60 segundos. Ok? Ah, Pior, mas não foi o instante de encontro que ele pediu. Putz, verdade. Foi a posição, né? Quantos metros, na verdade, ele andou. Então, você quer descobrir quantos metros ele andou? Pega esses 60 segundos e joga ali na equação do Pedro. SP é igual a 0,15 vezes t ao quadrado, só que esse t vale 60. E aí você vai descobrir o SP. Ou vai na do Francisco. SF é igual a 9 vezes t e joga o 60 lá. A peão acho que do Francisco é melhor, né? Porque não tem ao quadrado. Eu também acho. Tanto é que foi ali que eu joguei, ó. Joga o 60 lá, ó. 9 vezes 60, a gente descobre que a posição que o Francisco está no instante de encontro com o Pedro é 540 metros, que nos dá a alternativa D de dado. Fechou, senhores? Só por curiosidade, tá? Se alguém tivesse colocado ali no P e no Pedro na posição inicial, ao invés de 0, colocado 15, obviamente que o S que você ia encontrar agora seria 555. De forma que de 15 até 555 andou quanto? 540. Mas não vem ao caso, não precisa disso, né? Chama de 0 que fica mais simples. Belezinha? Grande abraço e tamo junto.